Confirma para mim, por favor, o seu nome completo, Lucilene. Maria Lucilene Cavalcante. Tá. Você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim. Então, caso algum material posteriormente seja feito com partes dessa entrevista e você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Você não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Tá. Então, tá legal. Então, eu vou pedir para você começar se apresentando. Me fala a sua idade, se você é casada, se você tem filhos, a cidade que você mora. Sim, eu me casei, passei quase 20 anos mais o marido, e agora, nesses últimos anos, tá com quase 2 anos, a gente separou, ele pediu para eu pedir o divórcio, eu pedi o divórcio, nós divorciamos e agora ele voltou para casa. Já divorciou, ele voltou para casa. Tá. Tive Qual que é a muito. sua idade? Eu tenho 59 anos. Tá. E a cidade que você mora? Limoeiro do Norte, Ceará. E a sua profissão? Eu sou auxiliar de serviços gerais, sou concursada do município. Uhum. E como que você se interessou pelas plantas medicinais? Em que momento? Quando a minha mãe sofria desesperadamente com infecção urinária, e a gente levava no médico, ele fazia cultura, só depois do resultado da cultura que começavam os antibióticos. Tomava muito antibiótico, só faltava morrer. E aí depois voltava tudo de novo, ela se desesperava de novo com infecção urinária, e a gente ficava, ela pedia para morrer, ela pedia todo dia para Deus tirar a vida dela, que ela não aguentava mais tanto sofrimento. E eu sofria demais de ver essa situação. E comecei a pesquisar, eu apanhei o celular, isso em 2017, ainda para mim, o celular ainda era quase novidade, um celular que pegasse o YouTube, mas eu adquiri, quando eu adquiri, comecei a pesquisar, e aí eu encontrei um senhor que era terapeuta, e já fui aprendendo algumas coisinhas, e comecei a fazer um suquinho de pepino e essas coisinhas de salsinha, e já foi melhorando, mas não foi tudo. E também a resistência da família e todo mundo. Então, quando Mas foi em nesse momento, em 2017, você conheceu o canal do Daniel, então? aí conheci, eu encontrei ele e comecei a pesquisar, aí eu encontrei mais coisas, e aí eu fui introduzindo essas plantas, ele me mostrou a erva douradinha, eu aprendi a erva douradinha, ele mostrando, tem esse programa, que planta é essa, isso é fundamental, é maravilhoso. Uhum. É Aí, legal, né? quando ele disse isso, que eu olhei, na frente da minha casa, por trás, por todo canto, tinha loucamente desesperada, era o que tinha. Mas eu ainda não acreditava, eu ficava com medo, porque a família resistia, não dê isso, não, sabe? E quem via aquele mato que nunca ninguém dava nada por ele, e se eu pegasse aquele mato e desse para minha mãe? E aí ficava aquele medo, se acontecesse alguma coisa com a minha mãe, eu que era culpada. Sim, a Eu responsabilidade. demorei, eu demorei muito para dar a Eva Douradinha. Eu assisti o vídeo muitas vezes. Eu demorei demais, até que comecei a dar a Eva Douradinha. Quando eu comecei também a dar o suco de beterraba, chuchu e limão, a pressão, que ela tinha pressão muito alta. E nesse tempo, a minha mãe estava começando a ficar muito fraquinha para andar, e meus irmãos contratou uma a fisioterapeuta, e ela era particular, e veio fazer isso. E veio fazer esses exercícios com minha mãe. Ela também, nós passamos por um momento difícil, que a minha mãe passou mal, ela disse, chegou a vez dela, vamos se conformar, mas vou levar para o hospital. Levou, e tudo, e voltou, porque minha mãe era doente demais. Aí, levou. Quando ela descobriu, através da minha irmã, prontas, minha mãe estava melhorando. Aí ela me ameaçou. Ela disse, olha, ela ligou para mim e disse, olha, você não pode dar essas plantas à sua mãe, isso é muito perigoso. Não dê não, que você não tem autoridade para dar. E outra coisa, você não tem diploma, você não pode dar essas plantas para ela. Disse para ela, doutora, mas é o seguinte, essas plantas medicinais, elas fazem matar as pessoas. A senhora sabe
que esses remédios para pressão, eles dão infarto, dão câncer de pele, e dá o câncer, dá tudo no mundo. Travou, Lu. Porque Lucilene, o diploma. travou. Peraí, travou. Parou, no momento que você falou que questionou a médica, né? E aí você questionou e o que que ela te respondeu? Ela respondeu que só quem podia passar remédio era o médico, porque tinha diploma. Eu disse, mas esse medicamento mata as pessoas, não pode dar não, que está matando as pessoas, está causando infarto, está causando câncer de pele e a pressão alta, tudo isso é por conta dessa medicação. Ela disse, mas só quem pode passar é o médico. Eu disse, mas não pode mais dar essas plantas, isso é perigoso demais, mas só quem pode dar é o médico. Eu digo, nem que mate. Ela disse, só quem pode dar é o médico. Aí eu tive muita raiva, aí eu fui, disse para as pessoas que pagava ela, eu e uma irmã minha e uma sobrinha minha, pagava ela para vir. Eu fui disse à minha sobrinha que dependesse de mim, eu mesmo não pagava mais, elas que pagassem sozinha. Ela não aceitou, não aceitava eu dar um chá, não aceitava dar nada, não aceitava. E eu Uhum. via que a minha mãe sempre gostou, a minha mãe anos atrás, nos anos 70, minha mãe se tratou do pulmão, e ela fazia o seguinte, ela tomava os remédios que os médicos passavam, isso eu era menina, eu lembro ainda. E ela também fazia, ela botava umas raízes de molho, sabe? Chamava até Moçambique, que eu às vezes tenho vontade de perguntar a Daniel para ele fazer uma pesquisa sobre o Moçambique. Uhum. O Moçambique, minha mãe tomava água que tomava era desse Moçambique, ficou boa. Então agora com esse negócio, essa menina não deixava eu, essa doutora não deixava eu fazer nada. Mas aí até que eu me saí dela e comecei a dar, mas era meio proibida. Aí quando foi em Mas você 2000, deu, sim, você deu as plantas mesmo assim, para sua mãe. dificilmente. Uma vez e era escondido. Aham. Era Então, muito ela não difícil. seguiu o tratamento. Não, não, não seguia. Tá. Aí quando foi em 2020, aquele alvoroço que todo mundo sofreu, 2020, Sim. eu tive um câncer. E quando Hum. eu fui, e quando eu vi a Paula também com câncer, eu me apavorei quando eu soube que a Paula estava com câncer, porque eu já acompanhava, esse povo faz dieta, esse povo vive muito bem. Quando a Paula estava com câncer, porque quando eu descobri que estava com câncer, eu digo, a minha esperança é que Daniel vai me ensinar alguma coisa, mas aí quando eu vi que a Paula também estava com câncer, eu fiquei desesperada. E aí sim, segui. Aí fui fazer meu tratamento, terminei em 2021, já para o Você fez final. com, mas você fez o tratamento com ou sem as plantas? Fez só Não, com eu fiz com as plantas e fiz as os quimioterapias. remédios químicos. Aham. Fiz, porque eu ainda não sabia, eu ainda só era seguidora de Daniel, mas já me serviu muita coisa. Nesse E por quê? tratamento, hum, Me fala o que que você usou que na época te ajudou, nesse momento que você estava fazendo a químio. eu usava um comprimido para o estômago, né, não sei o nome direito, né, prazol, esses remédios aí que a gente usa, né? Eu usava esse remédio. Aí, de repente, eu estava sentindo um negócio assim aqui em mim, e eu ia comer e era difícil. Aí eu fui pesquisar e descobri que foi, eu creio que foi Daniel falando que é o esôfago, que esses comprimidos, ele paralisa a função do esôfago. Quando eu vi isso, eu descobri que era exatamente aquilo que estava acontecendo comigo. Uhum, Aí ele disse que o tratamento seria o açafrão com pimenta. Aí uhum. eu comecei a fazer, eu estava fazendo já a quimioterapia, isso já em 2021, ou 2020 ainda, estava fazendo. Aí eu comecei a usar, aí meu esôfago melhorou. Pronto, aí passou esse negócio, aí comecei a usar para os enjoo, que era substituir esse remédio que estava causando isso, eu substituí pela, pela gengibre. E foi Aí você maravilhoso. usou gengibre. Ah, legal. E para imunidade, você usou também alguma planta?
Eu ainda não tinha conhecimento, que eu ainda não fazia o curso, certo? As coisas Uhum. eram meio devagar. Eu usei, e foi até uma pessoa que estava fazendo tratamento que usou, porque um dia eu cheguei para fazer, parece que a segunda ou era a terceira quimioterapia, e a mulher disse assim: se você não se cuidar, não tiver cuidado, na próxima você não faz, porque você está com muita anemia. E eles queriam me aplicar uma injeção, mas aí fizeram um exame de última hora e deu certo aplicar a quimioterapia. Aí uma Uhum. pessoa que também fazia quimioterapia e estava acostumada disse para mim que eu tomasse, não disse na frente delas não, disse: olha, você toma genipapo, manda a tua família procurar genipapo, toma genipapo. Tomei genipapo, foi excelente, maravilhoso. Fiz minhas quimioterapia, nunca mais deu anemia, nunca mais deu nada. Aí fiz tranquilo. Aí foi isso, usei a gengibre, usei. Se aí um dia eu passei mal, eu, depois da quimioterapia, de quando completava 5 dias para frente, eu passava mal. Aí um dia me levaram às pressas para o hospital, que eu estava com a pressão muito alta. Minha filha nem me disse, mediu minha pressão, mãe, a senhora tem que ir para o hospital agora, vamos. E não me disse nada. E me botaram no carro e fomos para o hospital do município. Cheguei lá, que eu fui atendida. O médico disse que a minha pressão estava 26 por alguma coisa, não lembro mais, e disse assim: mas a senhora só vai começar a sofrer um infarto. Ele disse: está perto, mas eu não posso lhe encaminhar, porque nós moramos numa cidade e esse tratamento é na capital, é em Fortaleza. São Uhum. 200 e poucos quilômetros, certo? Ele disse: eu só posso encaminhar você para a capital depois que começar a infartar. Você não está infartando ainda? Eu Oxe. disse: é. Aí parece que uma coisa tocou na hora em mim. Uhum. Lembrei que controlava os batimentos cardíacos e que a beterraba, o chuchu e limão, essas coisas, né? Eu lembrei nessa hora que o médico estava falando, eu não lembrava disso, lembrei disso. Ah, não, tá bom, doutor, não tem problema não, pois eu vou para casa. Ele disse: vai não, a senhora vai ficar uma observação. Eu disse: vou não, eu vou agora. Ele disse: se a senhora for agora, vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque eu assino agora, me dê Hum. remédio em casa. Vamos ligeiro, que eu tenho remédio em casa. Aí eu assinei mais do que rápido e fomos para casa. Chegamos em casa, eu disse a ela: você faça um suco para mim com gengibre e beterraba, bem forte e chuchu. Faz dessa forma. Faz bem forte e me dá. Aí, quando ela fez com 40 minutos, eu estava com minha pressão normal. E os batimentos Olha, cardíacos normal. Aí eu legal. fiquei maravilhada. Aí nesse dia eu decidi, eu tenho que fazer esse curso, minha filha, tem que, custe o que custar. Uhum. Estava fazendo a quimioterapia ainda e eu não sabia se eu ia escapar mesmo. E eu pensei, E eu vou pagar, escapou, né? E eu escapou, vou graças a pagar, Deus. eu vou pagar esse curso agora, não sei nem se eu escapo. Quando eu terminar a quimioterapia, eu vou fazer o curso. Foi isso que Aham. aconteceu. Quando eu E terminei a você terminou a quimioterapia, químio, você decidiu fazer o curso. foi quando eu terminei a quimioterapia, porque se não fosse os conhecimentos que eu adquiri com o Daniel, eu tinha morrido. Eu não tinha resistido, não, viu? Eu tinha Uhum. morrido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a minha pressão subia demais. E eu não tinha Legal. onde ficar. E eu ia para lá, eles iam botar um monte de remédio, não ia resolver. Uhum. Então, eu escapei, eu tenho certeza que foi à custa disso. E daí, eu, Legal. E hoje o eu, que que você usa como tratamento? Quais as quando quais as plantas ou os sucos, o que que você usa? quando eu terminei a quimioterapia, e quando eu fiz os exames, que já estava tudo ok, mesmo assim a gente não acredita. Eu fiquei usando o IP roxo por muito tempo, e de vez em quando um chazinho de folha de graviola, muito difícil, que eu nem arrumava essas coisas, mas o IP roxo é até fácil para mim. Eu ainda sentia muita coisa, aí quando eu tô muita inflamação eu ainda sentia, mas quando eu tomava o IP roxo, eu já melhorava. E o gengibre nunca mais faltou na minha geladeira, o, a beterraba, o chuchu, o limão eu tenho, graças a Deus. E assim, e também fiz outra loucura quando eu terminei a quimioterapia. Eu pedi para meu marido, eu morava na cidade, uma casa muito grande, só a garagem cabia uns 3 carros e duas Uhum. casas em cima. A casa era de uma rua para outra. O fundo da casa era numa rua e a frente da casa era outra.
e Uhum, era muito grande, mas aí eu precisava de planta, eu não tinha espaço para plantar. Aí eu fui pedir para ele, eu disse, agora, você viu a situação que eu passei, que as plantas me ajudou muito, troque isso aqui num lugar que tem um espaço para mim plantar minhas plantas, eu quero uma farmácia viva. Eu vou fazer agora uma farmácia viva. Aí ele trocou, que ele gosta muito de troca, ele dá a vida por troca. Aí ele trocou. Eu estou agora numa comunidade bem distante dos meus irmãos. São mais de 10, são 12 quilômetros dos meus irmãos, onde a gente vivia naquela panelinha, sabe? Todo mundo. uhum, Eu me separei e eu fiquei sozinha nessa casa. Sim, aí depois da quimioterapia, eu peguei minha mãe, porque a minha mãe já estava quase morta de novo. No que eu fazia quimioterapia, algum dos meus irmãos é que trazia ela para me ver. Eu não ia lá, que uhum, eu não podia. Aí, uhum. aí eu fiquei sabendo, sempre eu ligava para saber dela, fiquei sabendo que ela estava ressecada, estava com 5 dias que não fazia nada e estava muito Mas ruim. peraí, antes de você falar da sua mãe, né? Vamos só concluir então o seu tratamento. O que que você usa hoje para continuar esse tratamento? Bom, por muito tempo foi o hiperroxo, o melão caetano e a folha de graviola, o gengibre que eu nunca deixei, Sim, mas mas isso aí eu ainda, você faz uso ainda contínuo, diário, Eu tô com. Eu dei uma pausa no hiperroxo. Eu dei uma pausa no hiperroxo, na graviola também eu dei uma pausa. porque você tendo esse conhecimento, você já consegue saber quando há necessidade de usar ou não. Tá, É, tá é. legal. Então tá. Ah, Mas, por exemplo, assim, a questão de pressão, ansiedade, você toma algum chá, algum para suco, ansiedade. tintura, A minha pressão voltou ao normal. A minha pressão era 10/6, ela voltou a ser 10/6, voltou ao normal. Eu não tenho problema. só usando esse suco. Ela se autorregulou. Foi. Só, Legal. e também eu tenho cuidado com a alimentação. Minha alimentação, eu tenho mais cuidado, eu não me alimento mais como eu me alimentava antes. Até que agora, nessas férias, eu até excedi um pouco, até tive alguns probleminhas, mas vai, vai dar certo. E aí, eu nunca mais eu usei o hiperroxo. O E hiperroxo é de mais positivo. contínuo você usa para ansiedade? Para ansiedade, O que que você usa? eu uso a semente de coentro, eu uso. São tantas coisas que eu uso, porque é uma coisa e outra, eu não uso direto uma coisa, não, entendeu? Você vai O chá, alternando. às vezes eu uso capim santo, eu gosto muito, durmo bem quando eu tomo capim santo. É só Mas à noite. remédio hoje você toma algum? Ainda não? Manteve algum? Não, o remédio foi só Nenhum. terapia, eu não tomei de jeito nenhum. Legal, Não, não tomo nenhum, por nada. Por legal. nada, por Uhum, nada. legal. De forma nenhuma. E aí, então, agora me conta da sua mãe. Você tratou, você teve alta e você trouxe ela para sua casa. E aí, como Foi. é que você tratou da saúde dela? Aí era assim, antes ela estava lá, ela ressecava lá e quando eu fiquei sabendo, eu disse, leva imediatamente para fazer uma lavagem, que não tem mais como consertar isso aí, já estava com rodilhia, quase que a pobre morre. Ela chegou na minha casa, aí quando eu terminei a quimioterapia, que vim para essa casa no sítio, a casa não é boa não, é ruim demais, Uhum, mas é o terreno, o que me importa é o terreno. sim. Aí eu trouxe ela. Para eu trazer ela, eu perdi a amizade com um dos meus irmãos, que era que estava com ela, mas ele não sabia cuidar, mulher. Eu tinha que tirar ela dele, certo? Assim, não é tirar, eu pedi a ele. Eu disse assim: você pode deixar minha mãe comigo? Ele disse: posso, pois deixe. Aí depois ele se aborreceu, não quer amizade comigo. Eu fico muito triste com isso, mas fazer o quê? Mas aí Aí, hoje, o que que você usa para tratá-la? a minha mãe eu controlo. Ela tem o intestino ressecado, eu controlo somente na alimentação. Então, você mudou a alimentação dela e introduziu alguma tintura para alguma Sim, questão? sim, sim. Eu dou sempre a semente de coentro para ela e assim, e mamão,
sabe? E eu vou dando esses alimentos que vai relaxando, sabe? Eu tirei o leite, que ela tomava muito leite, queijo. Uhum. Eu não tirei total, porque eles não deixam, minha família não deixa tirar nada total, nada, não tira. Ela fuma feito uma desesperada no cachimbo, e eu, Nossa, assim que chegou na minha casa, eu tirei, e eles se aborreceram, foi preciso eu voltar a dar. Pronto, deita aí, não tem o que fazer não. e Aí ela tem Alzheimer? tem Alzheimer. E qual que é o tratamento O tratamento que você dela, realiza? eu comecei mandando manipular Copa Muniele, essas coisas aí eu mandava manipular, mas aí nasceu no meu cercado, é, eu não digo agora, aquelas bolinhas que tem gente que chama não sei o que de sapo. Hum. Não, agora eu dou à minha mãe o que eu achei melhor e deu certo foi a Emburana. Eu dei muitos outros, entendeu? Todos os Mas outros. é essa que está surtindo mais efeito. Mas essa que surtiu efeito foi essa que, sabe, eu não deixo. Aí Daniela até falou que a pessoa não pode tomar ela muito tempo porque dá anemia. Aí deixa que com essa dificuldade, quando eu peguei ela, eu tive que ela já estava encaixada para ir para o geriatra, primeira consulta, certo? E meus irmãos Uhum. achavam que eu não ia levar. E no dia eu levei, e eles saíram espalhando que eu não tinha levado. Eles sabiam o dia e uma das minhas coisas disse que eu tinha levado, mas eu levei. Aí, quando eu cheguei lá, olha, a minha mãe tomava um remédio para usar para o intestino, tomava um monte de remédio. Eu digo, meu Deus, vou substituir tudo. Aí comecei a substituir adoidadamente, porque eu tinha acabado de começar o curso, eu ainda não tinha maturidade para isso, não. Mas Você fez o quando eu curso em cheguei, que... Você concluiu ele em que ano? concluí, eu levei os 2 anos Travou, mesmo. Lu. Lu, você concluiu o curso em que ano? Que travou aqui de novo. 2000 e... Eu comecei em 2021, eu terminei em 2023. Terminou em 2023. E nessa época que você estava tratando a sua mãe, e aí você conseguiu substituir o remédio do Alzheimer, do intestino? Todos, todos, absolutamente todos. Porque quando eu levei para a geriatra, eu levei, a minha mãe estava lá toda babando, toda, sabe? No dia que eu Uhum. levei. Aí eu contei toda a história, aí eu contei que eu queria substituir aqueles remédios por planta. Ela disse, não, que é isso? Eu disse, doutora, é o seguinte, eu estou fazendo um curso, certo? Eu faço um curso com o Daniel Forjaz, ele é biólogo, ele é pesquisador, ele é tudo, certo? Eu estou fazendo um curso com ele e eu estou aprendendo com ele. E quando eu vou dizer para a senhora que eu vou dar uma planta, é porque eu conheço as propriedades medicinais daquela planta e eu sei o que estou fazendo. Agora é o seguinte: eu preciso de um médico que me ajude, porque Daniel nos ensina a trabalhar junto com os médicos. Uhum. Se a senhora não me ajudar, vai ser preciso eu ir atrás de outro médico, porque eu preciso de um médico para me ajudar. Eu não sei ler exame, eu não sei dar um diagnóstico, eu não sei de nada. Eu só sei lidar com as plantas. E eu preciso de diagnóstico, eu preciso de Uhum. exame, eu preciso de um médico que me ajude. Se a senhora não for me ajudar, pode me falar, eu não vou ficar chateada, não. Mas eu preciso ir atrás de outro. Ela só foi, pegou na minha mão e disse: pode contar comigo. Que Eu saí, ótimo, eu que saí de lá ótimo. maravilhada, eu não esperava isso. Sim, Aí ela disse que podia contar com ela. Essa médica foi para mim tudo, tudo, sabe? aham. Poxa, Aí que ela era maravilhosa, mas logo, logo, disse que o que é bom dura pouco. Ela trabalhava no município e parece que ela teve alguns problemas. Depois eu procurei ela não chamava mais a gente. E aí disse que ela estava de atestado e depois disse que estava de licença. E Uhum. eu soube que ela estava doente. Nossa. Mas hoje a sua mãe faz uso de algum remédio? Não, a minha mãe faz.
De Porque é o qual? seguinte, como eu não sei fazer os comprimidos, eu tenho dificuldade de mandar manipular na minha cidade, Uhum, porque tem muitos deles que a minha cidade não fazem, que é os que eu uhum. quero. Com as plantas, eles não fazem. Então, ela ainda engole comprimido, com dificuldade. Remédio, assim, ela não gosta. Chá, ela não gosta. Eu tenho Não. dificuldade. Eu tenho dificuldade. Tintura Tintura, eu tenho dificuldade de dar. de Às dar. vezes toma, às vezes não toma, sabe? Então, por causa disso, eu com medo também de ser acusada de deixar ela morrer, que Deus o livre, ela morresse de pressão alta, né? Hum, Aí eu, com medo, eu deixei o losartana, ela tomava bem três. Eu tirei e deixei o losartana. Mas aí era o seguinte, a doutora mesmo dizia, a doutora fazia tanta propaganda de mim, que era uma coisa linda demais, era assim, sabe? Ela dizia. Aí, até o dia que eu notei, eu não vou dizer o nome dela, né? Eu notei que ela tinha, assim, um pequeno tremorzinho, assim, na mão. Aí eu perguntei, eu disse, não leva mal não perguntar, a senhora tem Paxo? Aí ela disse, parece que sim. Eu já fiz exame, não deu, mas... Aí eu fui, disse, assim, quer que eu passe uma planta? A senhora manda manipular. E para a senhora é muito fácil, que a senhora é doutora. Pode dizer. Aí eu ensinei para ela mucuna preta. Aí quando parece que era 2 meses que a gente se encontrava para conversar sobre os velhos, que era ela e meu pai, era minha mãe e meu pai. uhum, Eu levava para ela. Aí ela vinha na casa da gente. Quando eu morava lá, eu passei um tempo lá, perto da cidade, e ela vinha para lá. Porque durante um ano que eu me separei, enquanto a gente não dividiu os bens, eu voltei para a cidade. Aí quando uhum. terminou, quando a gente dividiu os bens, eu voltei para o sítio. Voltou para aí. Foi. Quando eu voltei para a comunidade, ela disse a mim que ela não podia vir para cá, Uhum. porque aqui a comunidade era outro médico. Mas a Mas gente ela conseguiu tratar o Parkinson como cuna? conseguiu. Que bom. Ela fez assim, no dia que nós se encontramos para uma outra consulta, ela fez assim para mim, certo? Eu não estava entendendo. Ela Uhum. fez assim para mim, eu não estava entendendo. Que foi, doutora? Que barato. Aí ela disse, a mucuna que você me ensinou. Aí ela disse, eu Olha, disse, mandei manipular, estou tomando, olha aqui, olha. poxa, Lucila. E como você se sentiu em ter dado a cura para a médica? Mulher, eu me senti assim, não sei não, de outro mundo, porque uma médica fazer isso, aí o que Uhum. acontece? A enfermeira que vinha com ela me pede plantas, me pede, sabe? Ela, nunca mais ela me pediu, mas ela já me pediu aroeira vermelha, açafrão, sabe? Esse povo Poxa, sempre que pede, assim. legal, E que esse povo é legal. uma maravilha, só, sabe, ela é uma Uhum. maravilha. Mas eu Que fiquei mais legal, preocupada com essa doutora. Essa doutora realmente tinha um plano, assim, de me botar para frente, mas, que infelizmente, legal. não sei o que Então, aconteceu. só para a gente fechar a respeito da sua mãe. A sua mãe hoje só toma losartana e a questão dela do Alzheimer está equilibrado, o tratamento, como é que tá? O que que você usa? Eu uso a emburana, às vezes, e assim, aí eu vou, as outras plantas, eu vou botando conforme assim, um tempo eu uso o picão preto, eu dou também, às vezes, um chazinho de erva baleira, com erva de São João, eu dou também, quando ela fica agitada, que às vezes ela ficava, eu dava também um chazinho de capim-santo, um chazinho, e eu vou sempre dando, toda vida tem alguma coisa, certo? Ou no Uhum, alimento, todo dia tem alguma que coisa, legal, que sabe? legal. Que Todo dia. bom, nossa, você conseguiu muito resultado bacana em você, na sua mãe, na médica. Que legal, Tem parabéns. mais, tem mais. Tem. Eu, tem um rapaz lá da Bahia, que é da Bahia, é longe daqui, é muito longe, mas a minha sobrinha é casada com. A sogra da minha sobrinha mora na Bahia. E esse pessoal vieram e a minha sobrinha espalhou, que eu sei muita coisa das plantas. Ele vai e fala para mim, pediu o telefone e falou para mim que ele estava doente da coluna e que tinha um amigo dele que pescava e tinha deixado de pescar e que fazia outras atividades e tinha deixado. E ele não estava mais podendo jogar, que ele já é um senhor de idade, mas que joga um pouquinho, sabe? Ali só para um exercício mesmo.
Aí me pediu se eu não sabia o que era. Aí eu fui, passei para ele a erva baleeira, a semente de sucupira e a. Agora eu não lembro o outro. O que foi, meu Deus? Erva baleeira, semente de sucupira, e a canela de velho. Hum, Aí eu falei do barbatimão, ele disse que lá tem muito. Aí eu ensinei para ele. Aí ele fez. Aí eu fiz o seguinte. Eu disse o seguinte, eu vou fazer uma troca com o senhor. Eu vou ensinar o senhor a fazer o extrato alcoólico disso aí, eu vou ensinar bem direitinho. Porque a gente mora tão longe e eu não conhecia, e é muito longe, viu? você Eu vou ensinou. ensinar o senhor a fazer o extrato, mas em troca, eu não quero o pagamento, mas eu quero que o senhor mande plantas para mim, porque aí na Bahia tem e eu quero muito. Eu disse, eu quero o bolo o alumã, porque eu sabia que lá tinha. Uhum. Aí ele disse, eu mando na hora, tem um pé aqui no meu quintal, eu vou fazer a muda para você. Mandou mesmo, ele mandou feijão andu, ele mandou feijão, a mucuna, ele já mandou um monte de planta para mim, tudo por conta disso. Se aí o amigo dele sabe o que aconteceu, o amigo dele voltou para o trabalho, voltou a trabalhar, voltou a andar, e ele voltou a jogar. Às vezes ele se veste, olha, olha aqui, dona Lucilene, estou indo jogar. Sabe? Esse pessoal ficaram bom da coluna. E quando foi um dia, muitos dias depois, eu recebi uma ligação de uma mulher, era um vídeo. A mulher me agradecendo muito e disse que não tinha, que eu nunca deixasse esse trabalho, que esse trabalho era maravilhoso. Esse senhor lá da Bahia ensinou para essa mulher os remédios através do que eu tinha ensinado para ela. Essa Todos, todos com dores nas costas. era na coluna, era, Uhum. não sei, sei que eram as dores, eram essas coisas aí, certo? E ele ensinou, e aí a mulher mandou áudio para mim agradecendo. Eu só não tenho esse áudio agora porque eu troquei de celular, sabe? Que celular quebra Aham. Mas o áudio é uma coisa maravilhosa. Bota a gente, olha, lá para cima, viu? Que legal, que legal. É E a muito questão bom. da anamnese? É tranquila você aplicar a anamnese nessas pessoas que você vai atender? Eu nunca fiz. Não consegue? Eu não sei se eu consigo ou não, eu nunca fiz. Tá. Sabe? O meu tempo é tão pouco, é tão corrido, é tão desesperador, que eu nunca fiz, mas eu quero fazer. Eu quero Uhum. fazer. Às vezes eu quero tentar até comigo mesmo, mas Ah, legal. Isso, começa por você. é, E, e qual que é a diferença que você percebeu, né, entre ser seguidora do canal, acompanhar os vídeos gratuitos ali do Daniel e depois ser aluna? não, ser aluna é maravilhoso, porque ser aluna é segurança, é diferente, é um ensino, ensina muita coisa, é muito diferente, é muito bom, é muito maravilhoso. Eu não Uhum. estou em todos porque eu não posso, né? Com o ganho que eu tenho, eu não posso pagar, Uhum. e é E isso. como é que foi para você ter feito o curso online, né? Acompanhar todo o curso de forma online, assistir às aulas, tirar dúvida. Foi fácil? Não, não foi fácil, porque eu não tinha tempo, né? Porque eu trabalho fora, chego em casa 2 horas da tarde, vou cuidar das coisas de casa, e aí eu não tinha tempo, não tem quando é à noite. Às vezes até que eu perco o sono, dava até para eu ir assistir, mas aí tem minha mãe, se eu for assistir alguma coisa, ela barela tudo, não dorme, fica pior, sabe? Eu não posso, e aí, por isso que eu quase não termino. Demorei muito para terminar porque é Uhum. muito difícil para mim. No trabalho, a gente é muito difícil, né? Não Copiar, dá. eu não copio porque eu assisto andando assim, fazendo uma coisa e outra, sabe? Eu assisto, às vezes eu engancho o celular lá perto da pia e fico assistindo e lavando a louça, sabe? Uhum. É dessa forma que eu assisto. Você ainda tem acesso? Não tenho, não. Ah, tá. Eu perdi o acesso, não pude pagar de novo. Fiquei Uhum. triste demais quando eu descobri que agora eu tenho o acesso vitalício e eu não pude pagar. Uhum. Aí não E pude. financeiramente, você achou que valeu a pena o investimento no curso? Não, financeiramente, assim, para mim, porque eu não ganho nada com isso, eu só perco, sabe? Porque tudo que eu faço é de graça, certo? E eu compro muita planta fora, porque eu não tenho aqui, eu não tenho erva baleeira, eu não tenho Mas vale a pena comparado ao que você, por exemplo, veio a economizar em farmácia, o conhecimento que você adquiriu? vale a pena, Valeu? mas como vale a pena? Meu Deus do céu, como vale a pena?
É um E qual foi a investimento. forma de pagamento? Você se lembra? Foi Foi parcelado no, no cartão, no foi no boleto? cartão, minha sobrinha tinha cartão, Uhum, e foi no cartão da minha sobrinha, uhum. sabe? E no E seu dia a dia, assim, na sua rotina, o que é ser APS para você? é muito maravilhoso, viu? É assim, uma segurança, é assim, uma autoridade, né? Assim, uma autoridade o conhecimento com as plantas é muito maravilhoso. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, por que que as pessoas desprezaram tanto conhecimento, tudo que Deus deixou para nós? Deus deixou tudo isso e o povo deixaram por essas coisas aí, sabe? Eu fico assim, tem muita coisa que eu fico preocupada porque tem muita coisa que não dá para voltar atrás, os alimentos tem coisa que não dá mais, a gente tem que seguir daquele jeito Não, para voltar mesmo. atrás não dá, mas dá para a gente fazer diferente e seguir um novo caminho mais saudável, né, e melhor, é verdade. Sim, eu trato meu neto. Meu neto e meu genro, eles têm sinusite, essas coisas assim, rinite, essas coisas, e tem sido muito difícil, só que eles moram longe também, é 400 quilômetros da minha casa para deles, é outra cidade muito longe, mas eu ensino as coisas, às vezes eu preparo para quando eles vierem, eles levarem, eles Legal. ainda, às vezes ainda fica cismado de usar alguma coisa, no Uhum. começo muita cisma, agora não. Agora mesmo a minha filha já usa tranquila. Se eu Que disser, bom. já O usa que você indica, ela usa tranquilo. usa tranquilo. Estou precisando muito usar para. Ela tem, acho que é vitiligo, que ela tem um sinalzinho branco no cabelo e está quase os cabelinhos bem pouquinho. Mas o meu tempo é Uhum. tão corrido e é tão longe que eu não preparei ainda um tratamento para ela. Quero preparar. E o que você diria para uma pessoa que está na dúvida se vale a pena ou não fazer o curso? Vale a pena, vale a pena. Era bom que todo mundo pudesse fazer o curso, né? Porque vale a Uhum. pena, porque a gente dizendo não acredita. Mas tem muitas chateações também, sabe? Eu fiquei chateada outro dia, porque tem gente, você sabe que o pessoal diz que santo de casa não obra milagre, né? E uma conhecida de muitos anos, mas a gente é muito longe, mas é conhecida de muitos anos, disse que estava. Eu encontrei quando eu fui para o médico, que eu ainda acompanho ainda o tratamento, eu vou. Mas não preciso tomar nada. Viu? Mas eu tenho outra coisa para contar da minha mãe depois. Mas aí essa mulher disse que estava com as plaquetas muito baixas. Aí eu disse, qual foi o diagnóstico que o médico disse que era? Não, ainda estou fazendo os exames. Eu disse, pois enquanto isso, use folha de mamão. Ensinei para ela tudo direitinho. Ela fez, aí ela disse que fez foi piorar. Eu disse, Hum. não é possível. Não tem como. Não estou entendendo. Mas, eu disse, pois use Cragiru. Você tem Cragiru? Eu tenho não. Pois use. é, eu não lembro agora. Genipapo, que foi o que eu usei no tetaquinoterapia. Ela, eu disse a ela onde tinha, eu disse, só tem na capital, viu? Aqui não tem não. Mas você manda alguém comprar? Acho que ela fez pouco caso, não escutou o que eu estava dizendo. E aí não fez nada. Quando foi um dia, já há muitos dias, eu perguntei para ela, como é que você está? Ela disse, mulher, estou bem melhor. Encontrei uma mulher lá no salão que me ensinou genipapo e eu estou usando e estou muito bem. Mulher, mas me deu uma revolta tão grande e uma tristeza, sabe? Eu disse, mulher, quem ensinou genipapo para você foi eu. Agora, se Hum. você não deu ouvido e você acha melhor dar ouvido a uma pessoa que sabe porque os outros ouviram falar, de que você dá ouvido a uma pessoa que fez um curso, aí eu fui e mandei usado para ela. Olha. No dia 27 de março, que nós fomos para a consulta, tá aqui, eu mandei aí depois eu mandei os vídeos para você, dizendo que eram as plantas que você ia usar e você não usou. Porque eu mandei, porque eu indiquei, mas uma outra pessoa indicou e você usou. Aí eu fiquei chateada. Eu disse também, aí eu disse para outras colegas minhas, eu não dou mais nenhuma indicação de graça mais. Agora eu vou cobrar tudinho. Quem quiser uma indicação, eu vou cobrar. Aí eu fiquei revoltada, eu digo, não indico mais nada para ninguém. Quem quiser que se vire, vá fazer o curso com o Daniel, vá aprender com ele, que vai pagar. Mas eu não vou fazer mais, não. Uhum. Aí um rapaz ligou para mim, através de uma irmã, da minha irmã, alguém que disse que eu sabia as coisas sobre as plantas. Um rapaz ligou para mim, nem conheço. Aí me pediu uma informação para infecção urinária. Eu disse, é muito fácil. A infecção urinária é muito fácil. A gente tem na região e até no supermercado tem.
Mas eu só vou lhe dizer quando você passar um Pix para mim. Se não passar, eu não vou lhe dar essa informação mais de graça, não. Porque mulher, eu estava revoltada com aquela mulher, viu? Aí passou uns 3 dias que o Nefé, ele mandou o Pix. Eu fiquei até com vergonha, mas eu digo, mas é assim que eu tenho que fazer, porque eu tenho que me valorizar. Eu paguei um preço. E a pessoa, sabe, fica pedindo informação dos outros, fica indicando que foi os outros e nada. Aí ele mandou o Pix, eu mandei as informações tudinho. Ele fez. Aí eu fui depois perguntei, você ficou bom? Ele disse totalmente não, mas é porque é o seguinte, eu já eu já frequentei o psicólogo, as coisas não é só isso. Aí eu pensei, então acho que isso vai ser preciso eu aplicar uma anamnese com ele, Uhum. porque eu não sei, eu fiz algumas perguntas e ainda não deu para entender o que que ele tem. O correto é fazer a anamnese mesmo, né? É, eu vou ter que fazer, só não sei se eu vou acertar, Pro mas tratamento ficar mais eu completo. vou ainda olhar e vou ter que fazer. Dessa vez eu vou Aham. fazer, E o que que porque você queria acrescentar sobre a sua mãe, que você falou, depois eu coloco? foi sobre a minha mãe. Eu já falei, não me lembro, agora eu não lembro, esqueci. Não, não tem Sobre... problema. Então, para a gente Mas encerrar, é né? bem Você importante, gostaria de deixar alguma mensagem para o... Oi? já lembrei, já lembrei. Já? Então, para a gente encerrar, o que que você gostaria de deixar Você gostaria de deixar alguma mensagem para o Daniel? Eu quero dizer para o Daniel que assim, que ele continue, né, esse trabalho que é maravilhoso. No começo eu ficava aborrecida com os áudios que era muito comprido, né, porque para mim Uhum, eu não tinha aquele entendimento. Hoje eu entendo e o trabalho dele é maravilhoso. E outra coisa que eu entendo é o seguinte, aquilo ali não é só ele, aquilo foi de Deus. é. Deus, aquilo ali é de Deus, aquilo ali nenhum homem na face da terra ia conseguir se Deus não tivesse colocado. Aquilo ali não foi o Daniel, aquilo Uhum, ali foi Deus, porque todas as pessoas que tentaram, aí avisa, bate em cima e tira aquela pessoa e ameaça e tudo. E Daniel é o seguinte, graças a Deus, a não ser o que aconteceu, porque é o que aconteceu com a Paula, que eu fiquei muito triste, mas aquilo é investida do inimigo, de coisas ocultas, né? Ali, uhum. com a Paula, o que aconteceu foi investida do inimigo, porque para as pessoas desistir, mas nós que já conhecemos, não vamos desistir nunca. E Sim, havendo a possibilidade, você toparia participar de uma live ao vivo com ele? eu gostaria, sim, Ah, legal. eu gostaria. Ei, Legal isso. o da minha mãe é o seguinte, É. essa doutora lá, que eu seguia com a minha mãe, era tudo muito bom, mas aí Uhum, quando eu mudei, passou para outra doutora, a outra doutora não aceitava nada, né? Aí ela passava aqui, ela nem vinha no horário que eu estava, só no horário da cuidadora, porque a cuidadora fica enquanto eu estou no meu trabalho. uhum, Aí ela vinha, consultava a minha mãe, passava os remédios, ela vinha, passava remédio para minha mãe, e aí uhum. ela passou uns remédios aí, um cálcio, sabe? Passou cálcio para minha mãe, Cálcio. cálcio. Aí a cuidadora pegou e disse assim: olha, tá aqui, ela passou cálcio para sua mãe, mas eu já sei que você não vai usar. Eu disse: vou mesmo, não. Porque se precisar, eu uso, mas eu uso o que eu quero, não o que ela vai dar. Mas Aham. é o seguinte: não tem problema, não. Eu vou passar, eu vou pedir os exames. Eu disse: mas como é que a doutora passou cálcio sem ela ter pedido exame, sem ela saber se a minha mãe está precisando de cálcio? Porque ela precisava saber se a minha mãe estava precisando de cálcio. Sem Ela exame, né? Não, é estranho mesmo, realmente. Aí eu fui, peguei e fiz um exame. Quando fiz um exame, eu Ah, não fiz só esse. Eu fiz um check-up de exame de uma ponta a outra. Foram umas 3 folhas de exame que eu uhum, fiz e deixei aqui. Tá uhum, aqui, disse para a cuidadora, tá aqui. Você, se ela chegar e perguntar se eu dei os remédios para minha mãe, você mostra esse exame e diga a ela que eu não dei porque não era necessário. hum. Porque sabendo, né, conhecendo o que pode, o que não pode ser usado, né, os motivos, né, pelos quais se deve usar ou não um remédio, realmente não tem coerência usar Porque é sem uma idosa, necessidade. ela tem 89 anos, certo? Ah, Aí eles acham que todo idoso precisa de cálcio.
precisa se a pessoa não alimentar direito, se a pessoa não souber, né, lidar. Mas um autor da própria saúde sabe lidar com o idoso, sabe lidar com o ser humano, sabe quais são as necessidades que o corpo do ser humano precisa. Todo Sim. APS sabe disso. Não tem um APS que não sabe lidar com todas essas situações. Todo Uhum. APS sabe quando precisa de cálcio, quando precisa de vitamina B12, todo APS sabe disso, É, né? é E aí, verdade. É verdade. quando ela veio, eu estava em casa. No dia que Uhum. ela veio, eu estava em casa. Aí eu fui mostrar os exames para ela. Tá aqui, a senhora pediu os exames. A senhora mandou eu dar o cálcio, mas eu não dei porque eu fiz os exames. Tá aqui, a senhora lê, porque eu não sei ler exame. Ela leu, estava tudo ok. Nada, nada, nada. Não precisou ela passar um medicamento de nada. Poxa, que beleza. Tá vendo? Pois é. Legal. Parabéns, Lucilene. Parabéns, viu? Adorei conhecer um pouco mais sobre a sua história, adorei conversar com você. Muito obrigada. Eu vou, Luciene, vou eu passar essas informações para o resto da equipe. Havendo alguma dúvida, eu volto a entrar em contato. Se houver a possibilidade de participar de uma live também, eu te aviso aí um pouquinho antes para você poder se organizar também. E muito obrigada, viu? Boa Lucilene, tarde aí para foi você. um Oi. prazer muito grande, eu fico feliz demais, mas é uma felicidade tão grande que eu tenho de vocês fazer conta de mim. Meu Deus, quem sou eu? Estou aqui no fim do mundo e há Não, tempo esse curso. Sim, mas você nem me disse qual é a minha turma. Deu não, tá? eu vou procurar porque eu também não achei. Eu peguei o seu contato, mas eu não achei a sua turma. Eu vou procurar e eu te passo depois, pode ficar tranquila. Foi em 2021, viu? Tá bom, eu vou localizar e te passo sim. Eu E acho que foi em outubro ou novembro. tá bom, deixa eu só parar aqui a gravação.